E acabou a novela sobre o futuro de Lucas Fasson, zagueiro de 25 anos de idade, que era pretendido por Corinthians, Botafogo, Vasco, entre outros. Chegaram a especular que ele poderia voltar para o São Paulo, você sabe. O atleta foi formado no Tricolor, passou pelo Atlético Paranaense antes de ser negociado com o Lokomotiv Moscou. O fato de o Fasson ter contrato com o Lokomotiv somente até o fim desse mês tornou ele bastante interessante. Atleta de 25 anos de idade, ótimos números, muita capacidade física. E a novidade vem agora. O Fasson acabou por renovar seu contrato no Lokomotiv Moscou. Cheguei a contar para vocês na semana passada, depois de conversar com um dos representantes do atleta, jogador que é vinculado a Juliano Bertolucci, que o Fasson tinha a ideia de continuar, até porque seu salário na Rússia é superior a R$1 milhão por mês e ele tinha a perspectiva de ganhar mais. Todos os clubes brasileiros que o procuraram estavam dispostos a gastar menos de R$1 milhão. E diante disso, o Fasson decidiu permanecer na Rússia com um salário ainda maior, fim dessa especulação envolvendo o atleta. O Corinthians quer fazer? O Corinthians quer melhorar a sua situação, tá? Vendendo jogadores agora no meio do ano. Então a conta que o Corinthians faz é o seguinte: o Corinthians quer vender o Bidon por 35 milhões de euros, o André por 25 milhões de euros, o Yuri Alberto, né, por 20 milhões de euros, mas fica entre 15 e 20, e o Mateuzinho por 15 milhões de euros, mas fica entre 10 e 15. Então só Bidon e o André dá 60 milhões de euros, tá? 60 milhões. Se colocar aqui o Yuri Alberto vendido por 20, vai dar 80, o Mateuzinho por 10, 90, tá certo? Se vender por 15, né? Se vender por 15 o Yuri, por 15 o Mateuzinho, também daria 90. Enfim, 90 milhões de euros, nós estamos falando de 535 milhões de reais, tá? É uma grana alta, né? 535 milhões de reais. Enfim, ajudaria a pagar muita coisa no Corinthians. Então essa é a previsão do Corinthians em vender esses 4 jogadores. Então o Yuri que quer sair, o Corinthians quer vender. O André e o Bidon agora precisa chegar. E precisa chegar de 35 milhões de euros do Bidon. Você acha que vende o Bidon por 35? Eu acho que não vende. Mas se chegar a 30, vamos supor que se não der 90, dá 70, já ajuda muito. Se não der 90, der 80, já ajuda bastante. Eu acho que o André dá para vender por 25, né? Enfim, já chegou proposta quase nesse valor, né? Até porque era só pela parte do Corinthians aquele valor. Enfim, vamos aguardar, tá certo? Deixa o like, comenta aqui embaixo, mas eu quero sua opinião, se dá para o Corinthians fazer entre 400 e 500 milhões em venda no meio do ano. Eu quero sua opinião. A dívida do Corinthians aumentou para 3,3 bilhões de reais? Não, tá? Isso não é verdade. A dívida do Corinthians não subiu para 3,3 bilhões de reais. O que acontece é que a dívida aumentou, tá? A dívida do Corinthians aumentou, porque é o seguinte, o Corinthians, né, divulgou o balancete de abril com déficit de 188 milhões, o valor aí cerca de 130% superior aos 73 milhões, né, previstos no orçamento. O clube alega que o resultado negativo foi impactado pela ausência de vendas de jogadores nos 4 primeiros meses de 2026, né? Também aquela dívida, né, envolvendo que foi paga do Félix Torres, paga ao Santos Laguna. Enfim, então o Corinthians alega isso, tá? Então o Corinthians também recusou algumas vendas de jogadores, né? Recusou uma proposta pelo Yuri Alberto, né, do Fenerbahçe, uma proposta da Lazio, também pelo Yuri Alberto, recusou proposta pelo Hugo Souza de 10 milhões, que o Corinthians poderia ter, né, se tivesse vendido e amenizar esse déficit, tá? Então a notícia, né, se eu não me engano, eu entrei em contato com o Corinthians exatamente, né, normal todo mundo achar que isso estava acontecendo, 3,3 milhões, e eu fui consultar o Corinthians e eles falaram que não, que isso nunca aconteceu, que foi um cálculo errado que o meu timão fez numa matéria e falaram para mim para eu dar uma olhada lá que tem uma errata. Eu fui ver aqui no final, realmente tem uma errata aqui, tá? A nota da redação, a matéria foi publicada às 21h49, dizendo erroneamente que a dívida total do Corinthians, total atualizada, estava em 3,3 bilhões. Mas também eles corrigiram rápido, né? À meia-noite e 47 desta quinta-feira, a matéria foi editada, retirando essa informação, já que a estimativa foi feita por meio de um cálculo impreciso, tá? A somatória dos passivos presentes no balancete. Então, não há, tá? Essa dívida ela não aumentou para 3,3 bilhões, tá até errado aí. E eu descobri isso que eu nem li a matéria, tá lá no pé da matéria, nem ia achar também.
Eu li isso porque eu fui consultar o Corinthians, que eu queria saber, porque se aumentou para 3,3 bilhões, eu também quero dar informação, mas realmente não aumentou. Comenta aqui, deixa o seu like, vamos seguir falando do Coringão. Encerrando o blend de informações com uma informação exclusiva. O Corinthians conseguiu a última assinatura para pagar, enfim, né, o Tadieres relacionado à dívida com o Rodrigo Garro, né, por Rodrigo Garro. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Poucos minutos antes de gravar esse blend, recebo a informação que o Corinthians conseguiu a última assinatura, que veio do banco, tá? Para pagar o Tadieres, já também recebeu a assinatura do Tadieres, Corinthians assinou, né? Houve até uma comemoração, né, da diretoria corintiana, porque a ideia agora é pagar amanhã, né, a dívida com o Tadieres, 42 milhões que o Corinthians deve, relacionado ao não pagamento ainda lá da compra lá atrás do Rodrigo Garro na gestão Augusto Melo. Por conta de transferência, se não cair amanhã o dinheiro para o Tadieres, vai cair segunda-feira no máximo, tá? Então agora estou aí, né, trazendo uma informação precisa, até cravando para vocês que até segunda-feira agora é quente, vão pagar, tá? E eu não tô, na época eu falava assim, como todo mundo falou, né? O Corinthians promete pagar até segunda, tem o prazo até segunda, ninguém nunca cravou, vai pagar até segunda. A gente sempre trouxe a informação que o prazo era até segunda, o prazo é até sexta. Mas agora eu estou trazendo a informação e cravando para vocês. Foi o que o Corinthians me passou, tá? Em off ali, com fontes do Corinthians, que se o Tadieres não receber a grana amanhã, até segunda-feira recebe, tá? Então agora eu estou cravando que é o Corinthians que está prometendo pagar. Não é mais prazo. Não é o prazo que o Corinthians tem, é o Corinthians prometendo pagar, porque todas as assinaturas já foram, né, feitas, enfim, a última conseguiu agora, e enfim, né, um problema a menos aí, agora é pagar os jogadores, né, depois tem um caso Martínez e ir para o mercado da bola, tá certo? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, vamos para cima, tá? Olha só, vamos lá, terceiro pedido de impeachment, né, relacionado ao presidente, né, do Corinthians, o Osmar Stabile, né? O terceiro pedido de impeachment foi por uma possível defesa, né, que o Osmar fez em um documento, um requerimento, envolvendo o Armando Mendonça, tá? O Osmar Stabile se tornou alvo aí desse terceiro pedido de impeachment, exatamente por isso, tá? Ele acabou, né, num processo criminal envolvendo o Armando Mendonça e a gestão lá dos materiais esportivos. O Ministério Público aí está, né, acusando o promotor, né, do Ministério Público está acusando o Osmar a adotar uma postura contrária, né, contrária aos interesses institucionais do Corinthians, tá? Enfim, em se manifestar em um processo no qual o Corinthians figura como potencial vítima e assinar uma nota institucional em defesa do Armando, tá? Então, segundo o documento, o Ministério Público apontou que o presidente apresentou argumentos alinhados à estratégia da defesa de Armando Mendonça. Durante a investigação, o Stabile afirmou que a auditoria interna realizada pelo clube não conclui que o vice-presidente tenha desviado, subtraído ou se apropriado de materiais esportivos. Tá? Então, o órgão também apontou um possível conflito de interesses entre a administração do Corinthians e o dirigente investigado, e por isso, né, houve aí o terceiro pedido de impeachment, de acordo com o promotor Cássio Conserino, do Ministério Público, né, o Armando Mendonça se apropriou de 131 itens de material esportivo da Nike, tentou obter 19 camisas especiais com pet da NFL, enfim, tudo que você já sabe, né? Então, por isso, mais um pedido de impeachment aí a Osmar Stabile, já é o terceiro, primeiro, né, envolvendo aquela negociação em que ele colocou pagamento de dívida, né, colocou o Parque São Jorge como garantia, depois na questão das empresas de segurança, tá? Deixa o like e comente aqui embaixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.